A curiosidade humana não conhece limites. Por isso, ao longo da história, os cientistas foram longe demais em algumas experiências. Nesse vídeo, vamos apresentar as experiências mais extremas e bizarras de todos os tempos. Além de chocantes cruzamentos entre animais, você também verá experimentos psicológicos completamente sem escrúpulos e o pior experimento militar de todos os tempos. Por isso, fique ligado, aqui não vale a pena conhecer. Começamos com um dos experimentos psicológicos mais extremos já realizados, o experimento da prisão de Stanford. Em 1971, 3 psicólogos americanos queriam descobrir como as pessoas se comportam em situações de confinamento, ou seja, em prisões. Para isso, 24 estudantes selecionados aleatoriamente foram divididos em 12 prisioneiros e 12 guardas, que deveriam viver por alguns dias em uma réplica de uma ala de prisão, que foi monitorada 24 horas por dia. No início do experimento, os 12 prisioneiros foram levados para suas celas e divididos de forma que 3 deles tinham que compartilhar o espaço. Qualquer desejo, como comida ou usar o banheiro, precisava ser solicitado aos guardas. No entanto, no segundo dia, o experimento saiu completamente do controle e os guardas, que ainda eram estudantes normais, abusaram descaradamente de seu poder. Eles negaram aos prisioneiros o acesso ao banheiro, humilharam de diversas maneiras e, durante a noite, quando pensavam que as câmeras estavam desligadas, espancaram vários detentos sem motivo aparente. A situação ficou ainda pior quando os guardas começaram a fingir que alguns prisioneiros tinham mais direitos, o que levou os próprios prisioneiros a começarem a hostilizar uns aos outros. Tudo parecia uma prisão real, exceto que os prisioneiros eram estudantes inocentes e os guardas nunca tinham usado violência em suas vidas. O experimento teve que ser interrompido após 3 dias devido à violência extrema. No entanto, o mais assustador foi perceber o quão facilmente qualquer pessoa pode se tornar um verdadeiro sádico quando lhe é dado poder. Felizmente, apesar de toda a violência e trauma, nenhum dos participantes sofreu danos duradouros. Continuamos com um tipo completamente diferente de experimento. Ao longo da história da ciência, houve tentativas de fundir diferentes seres vivos por meio de manipulação genética. O experimento com animais mais extremo desse tipo é provavelmente o cruzamento entre leões e tigres. O resultado é o superfelino ligre. Já no século XIX, os zoológicos começaram a acasalar ambos os animais para atrair mais visitantes. Pela primeira vez, os zoológicos tinham algo a oferecer que não ocorria naturalmente na vida selvagem. Atualmente, os ligres também podem ser criados em laboratórios. O resultado são felinos gigantes de 3,5 metros de comprimento e que pesam mais de 350 quilos, mais do que qualquer leão ou tigre. O que é especialmente assustador é a sua agressividade. Um ligre combina os atributos mais extremos de ambos os predadores e poderia ser um oponente imprevisível para humanos e para a natureza. Poderia, pois na verdade os ligres só existem em cativeiro até o momento. No entanto, se um ligre algum dia escapar e vagar fora de laboratórios ou zoológicos, provavelmente quase nenhuma criatura estaria segura contra ele. Agora vamos falar de algo totalmente diferente, mas a verdade é que ninguém está seguro diante da Unidade 731 também. A Unidade 731 era uma instalação secreta do exército japonês que visava pesquisar todas as maneiras concebíveis de eliminar os inimigos do Japão. Em laboratórios altamente secretos foram desenvolvidas inúmeras armas biológicas e químicas, que foram posteriormente testadas durante a Segunda Guerra Mundial. Testes foram realizados em civis chineses para investigar o que acontece quando uma granada explode muito perto do corpo. Outros civis foram expostos a condições desumanas, como frio extremo, e também foi experimentado como insetos poderiam ser usados de maneira insidiosa para dizimar populações inteiras. No entanto, a Unidade 731 também não se absteve de experimentar com doenças artificiais. Prisioneiros de guerra soviéticos foram deliberadamente infectados com bactérias da peste bubônica, ou antrás, o que teve consequências tão terríveis que não podemos descrever aqui em detalhes.
Todos os experimentos da Unidade 731 foram classificados como crimes de guerra após a capitulação do Japão. No geral, foi uma das sequências mais terríveis de experimentos de todos os tempos. Continuamos com o experimento de Milgram, que também foi conduzido em 1961 por um psicólogo americano chamado Stanley Milgram. Milgram queria descobrir até que ponto as pessoas estavam dispostas a infligir dor a outras pessoas quando pressionadas por uma suposta autoridade superior. Para o experimento, os participantes foram colocados no papel de professores, que deveriam punir os alunos com choques elétricos por supostamente terem feito algo proibido. A instrução para punir veio de um supervisor de experimento, que se fazia passar pelo chefe dos professores. No experimento, os professores foram solicitados a administrar choques elétricos aos alunos, havendo 9 intensidades diferentes. O resultado foi chocante. Dos 40 professores envolvidos, 26 deles puniram os alunos com a máxima força de 450 volts. Mesmo vendo o quanto aquelas pessoas estavam sofrendo após cada choque elétrico. Apenas 14 professores se recusaram a usar a máxima intensidade, mas todos distribuíram pelo menos 300 volts. O que os professores não sabiam era que não existia aluno nenhum e que, na verdade, não estavam realmente sendo atingidos por choques elétricos. No entanto, foi assustador ver como pessoas completamente normais podem ser levadas a ser violentas com outras quando uma autoridade, como a ciência, está por trás. Em seguida, temos um experimento físico em que, excepcionalmente, ninguém se machucou. No entanto, esse experimento é absolutamente surpreendente. Einstein já sonhava em alcançar o chamado entrelaçamento quântico por meio da combinação certa de moléculas quânticas. Se isso fosse bem sucedido, poderia mudar o mundo como conhecemos para sempre. No entanto, Einstein sabia que a pesquisa sobre esse fenômeno era praticamente impossível, mas em 2022, físicos da Universidade de Munique conseguiram um avanço surpreendente. Eles conseguiram fundir várias redes quânticas em um laser e enviá-las por uma distância de 33 km. O entrelaçamento quântico poderia possibilitar o transporte de dados de gigantesca magnitude em tempo real ao redor do mundo. O que é especial aqui é que se trata de um tipo aparentemente analógico de transporte, que não pode ser atacado nem mesmo pelos cybercriminosos mais habilidosos. Portanto, se o entrelaçamento quântico se tornar mais comum no futuro, isso poderia significar o fim do roubo de dados e da criminalidade online. Agora chegamos a um tipo de experimento com o qual a humanidade vem trabalhando há muito tempo: a clonagem. Já em 1996, o primeiro mamífero foi clonado com a ovelha Dolly. Isso significa que ela não era um indivíduo único, mas sim uma cópia exata de outra ovelha, graças a uma duplicação de DNA. Esse experimento chocou o mundo na época e ainda hoje coloca a questão ética de se é correto ou não ser capaz de simplesmente copiar seres vivos. No entanto, mais surpreendente do que Dolly foi o experimento com a gata Sissi, a primeira gata clonada de todos os tempos. Sissi, que significa copycat, foi clonada em 2001. Assim como Dolly, ela era uma cópia exata de outra gata. No entanto, o que foi realmente surpreendente foi o que aconteceu após a clonagem. Sissi foi simplesmente criada em um lar normal. Em 2006, ela se acasalou com um gato, deu à luz a 3 filhotes e viveu incríveis 19 anos até 2020. Esse experimento mostrou ao mundo quão facilmente mamíferos clonados podem se reproduzir no mundo. Além disso, levantou a questão de quão fácil seria clonar humanos. Muitos cientistas afirmam que, em princípio, isso não seria um problema. No entanto, por razões éticas, não há nenhum caso conhecido em que isso tenha acontecido. Houve, no entanto, experimentos em que se trabalhou conscientemente com DNA humano. O exemplo mais extremo são os chamados humanzé, ou seja, chimpanzés humanos. É conhecido que humanos e macacos compartilham 98% de sobreposição genética. Ainda assim, somos duas espécies completamente diferentes.
Na década de 1920 foi tentado mudar isso. Naquela época, houve um experimento em que DNA humano foi inserido em uma fêmea de chimpanzé, na tentativa de criar um cruzamento entre um macaco e um humano. Embora não esteja claro até hoje qual era o objetivo desse experimento, pode-se presumir que os resultados foram muito insatisfatórios. O chimpanzé não conseguia falar ou fazer qualquer outra coisa que os humanos podem fazer. Ele apenas parecia um pouco mais com o ser humano. No entanto, esse experimento foi absolutamente chocante para sua época e mostrou quão fácil é possível fundir diferentes formas de vida. Por último, mas não menos importante, chegamos a um tipo impressionante de experimento que, com mais pesquisa, poderia mudar o mundo para sempre e de maneira positiva. Trata-se dos chamados organoides. Organoides são microestruturas do tamanho de milímetros que são cultivadas em culturas de células. O objetivo desse crescimento é transformar as culturas de células em órgãos reais. Até agora, conseguiu-se produzir pequenas câmaras cardíacas que, teoricamente, podem desempenhar funções vitais durante cirurgias cardíacas. No geral, muitos cientistas acreditam que, dessa forma, órgãos inteiros poderão eventualmente ser produzidos em série no laboratório, podendo ser transplantados para qualquer corpo humano, e a humanidade não terá mais que se preocupar com a escassez de rins ou corações. Fala pra gente nos comentários qual experimento você achou mais impactante. Além disso, fica à vontade para conferir esse outro vídeo aqui. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.